Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcasts de direita, podcasts conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente do aplicativo, mas você pode baixar o episódio para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilatos, tem muito podcast bacana por lá, além aqui do ZetãoCast. E também eu falar aqui da Shockwave Radio, a web rádio conservadora, que só toca música bacana por lá, além de ter programas de alta qualidade, sempre com viés conservador. Então vale muito a pena ouvir, acessando o site www.shockwaveradio.com.br e também baixar o aplicativo da rádio, que está disponível no Google Play Store para Android. E vale muito a pena divulgar a rádio para aqueles seus amigos, seus familiares que estão acostumados a ouvir as grandes rádios que só tocam conteúdo lacrador. Então vale muito a pena ouvir e divulgar a Shockwave Radio. Bem, o tema desse episódio é o seguinte: tem uma palavra na moda da exantosfera que é o tal do personalismo. Muito bem, o que seria isso? Seria uma forma de que, na verdade, estou falando do personalismo político, é uma forma do político querer fazer tudo pela sua própria imagem. Nesse caso, eles se referem, quem faz muito de personalismo político, falam que o presidente Jair Bolsonaro, ele é muito personalista, não só o presidente, claro, os seus filhos políticos e aí os seus apoiadores. É dando aquela coisa, eu falei no episódio, seita anti-seita, da tal da seita bolsolavista. É como se o Bolsonaro fosse uma pessoa vaidosa, falo do Jair especificamente, fosse uma pessoa vaidosa, uma pessoa que só preza pela sua própria imagem. Fala pelos interesses, governa pelos interesses, seus próprios interesses de sua família, de seus filhos, e não pelo país, como a exantosfera acredita. Tanto que eu vou ler aqui um tweet do Felipe Moura Brasil, no dia 2 de maio de 2020, onde ele fala o seguinte: corrompendo o slogan Deus acima de todos, Bolsonaro se coloca no lugar de Jesus ao chamar Moro de Judas. O bolsonarismo messiânico condena quem se mantém fiel à verdade, à honra, à pátria, ao povo, à coerência, à moralidade, ao interesse público. Só quer fidelidade ao seu líder. Então, corroborando aquela história de que o bolsonarismo messiânico, como ele chama, é uma seita. Sendo que a verdadeira seita é a exantosfera, onde todos têm uma narrativa coordenada. E se você sair fora da narrativa, eles te cancelam. Então, contextualizando aqui na história de chamou Moro de Judas. Então, o presidente Bolsonaro acabou chamando o seu ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de Judas. E aí o Felipe Moura Brasil fala que não, já que o Moro é Judas, o Bolsonaro acha que ele é Jesus. Obviamente, ele não é burro, Felipe Moura Brasil. Ele sabe que Judas é no sentido de traidor. Mas aí ele quer a coisa que eu chamo da cultura da literalidade. Levar tudo que o Bolsonaro fala pela literalidade para dar a sensação de ridículo. No caso, ele está falando: então você está chamando o Moro de Judas, ele acha que é Jesus. Esse povo sabe que ele quer dizer no sentido de traidor. Enfim, é sobre o Moro, eu falo no episódio anterior, no episódio 60, uma biografia desmoronada. E o caso do Moro, falando do Moro, é um caso aí de personalismo.
Porque ele fica falando, não, tem uma biografia a zelar pela minha biografia e tal. Ou seja, ele não está pensando no Brasil, ele está pensando na biografia. Que, devido aos últimos acontecimentos, né, a biografia está cada vez mais se sujando. Voltando aqui ao tweet do Felipe Moura Brasil, né, ele fala que o tal do bolsonarismo messiânico ou seita bolsonarista, como fala o Luciano Ayan, condena quem se mantém fiel à verdade, à honra, à pátria, ao povo, à coerência, à moralidade, ao interesse público. Ou seja, o próprio Felipe Moura Brasil, ele se acha o dono da verdade, ele se acha o patriota, o cara aí o cara que aí preza pela moral, tal, é fiel à moral, a coerência, a honra, enfim, ele se acha assim. Na verdade não é só ele, mas o pessoal da Zentosfera acha isso. O Felipe Moura Brasil, ele é tão patriota, entre aspas, é tão verdadeiro, tão dono da verdade, que ele escreveu uma matéria falando que existe uma milícia digital bolsonarista, que é Gabinete do Ódio, e que serviu de fonte ao petista Rui Falcão, na CPMI de fake news. Sempre tem que lembrar disso. Felipe Moura Brasil serviu de fonte para o Rui Falcão. Ele é o garoto dos recados do Rui Falcão. Ele é lacaio do Rui Falcão. Ponto. Sempre tem que falar dessa forma. Como se referiu ao Felipe Moura Brasil. Que também é muito personalista, né? Ele fala, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Quando ele, digamos assim, admirava o Olavo de Carvalho e falava, não, eu editei lá, eu compilei o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. É verdade, o Felipe Moura Brasil que organizou o mínimo. Mas ele acabou se aproveitando da fama do Olavo, e não o contrário, né? Porque esse pessoal da Zentosfera fala, não, o Olavo de Carvalho, ele surfou na onda aí do sucesso aí de alguns, tipo Felipe Moura Brasil, tipo Nando Moura. Mas aí não, o Olavo tá gagá, tá andando entre aspas, né? Com os terraplanistas, com os gabinete do ódio, os passadores de pano, enfim, é assim que eles falam. E eles ficam com essa história de personalismo do Bolsonaro, tanto que teve aí o caso recente aí do Bolsonaro acabar aí nomeando o diretor da Polícia Federal. Inclusive essa história de troca na diretoria da Polícia Federal foi que causou aí a demissão do Moro, né? O Moro se demitiu por causa disso. Enfim, o Bolsonaro ia nomear Alexandre Ramagem para diretoria da PF. Só que aí descobriram lá que esse Ramagem, ele fazia a segurança da família Bolsonaro, assim, na época ali da transição. E na época de campanha também, se não me engano. Aí pronto, ele é uma pessoa ligada ao Bolsonaro, então não poderia ser nomeada diretor da PF. Tanto que parlamentares de esquerda acabaram entrando com ação no STF e o ministro Alexandre de Moraes, de forma monocrática, acabou barrando essa nomeação. Tanto que o Bolsonaro acabou anulando a nomeação e nomeou outro cara lá, que seria aí o número 2 desse Ramagem, né? Tá ao lado do Rolando Alexandre. O Ramagem, ele é da diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência.
Aí Rolando era o número 2 dele, agora ele é o Rolando, é o diretor da PF. E aí, ou seja, né, tem esse negócio de, pô, como assim, né? O STF, o ministro, na verdade, ele interfere no executivo, sendo que está na Constituição que quem nomeia o diretor da PF é o executivo. O cara vai lá e interfere por causa de uma convicção doida de que o Bolsonaro está colocando gente dele, só gente dele, está aparelhando o Estado. Mas os petistas fizeram isso, petistas, os tucanos e gente do Centrão também fizeram isso nas instituições. Aparelharam. Tanto que justamente essa história da PF, né, virou o pivô aí dessa briga, né, Moro e Bolsonaro, né? Que na verdade o Moro falou que saiu, né, demitiu porque de uma suposta interferência política do Bolsonaro na PF. E a oposição está usando isso como pretexto para um pedido de impeachment. Sendo que o Moro acabou falando que nunca aconteceu interferência de presidente na Polícia Federal em outros governos. Sendo que isso não é verdade. Nos governos petistas, no governo Temer, aconteceram intervenções na polícia. Na Polícia Federal, quer dizer. É por isso, porque a questão, né, desse negócio que o Moro fez, tá? Investindo nisso, realmente houve intervenção, teve interferência, tal, estão investigando, só que aí ficou essa narrativa de que qualquer um que o Bolsonaro indicar e tiver, sei lá, apertou a mão num. Assim, deu bom dia, apertou a mão e outro dia, o Bolsonaro deu bom dia pro cara e aí pronto, já é ligado à família Bolsonaro, não pode ser nomeado porque vai indicar uma interferência política. E aí fica naquele discurso do personalismo. Que o Bolsonaro quer fazer tudo da sua vontade, colocar só gente dele, assim como os petistas faziam. Mas o curioso é que foi aí falado que quem realmente interferiu ali na Polícia Federal foi o próprio Moro. Colocar só gente ali ligada a ele. Só gente ali da Lava Jato de Curitiba. E aí? Mas aí não, aí inventa essa narrativa de que que é o Bolsonaro que quer intervir. Aí quer fazer interferência política. Mas aquela coisa, o presidente só pode indicar gente que não está alinhada ideologicamente a ele? É isso? É complicado, porque a intenção é clara, né? Que o presidente ele não pode ter apoio, ele só pode ter oposição. Tanto que querem criminalizar, literalmente, criminalizar qualquer apoio espontâneo ao presidente. A falar, não, se você apoia o Bolsonaro, você é fake, é robô, é mave, é pago pelo governo, ou você simplesmente é um alienado. Então, aquela coisa, o presidente ele não pode ter nenhum gente ali alinhada ideologicamente, nem precisa nem questão de ideologia, porque é só um cargo da Polícia Federal. Mas
Mas a pessoa que, sei lá, como eu falei, o Bolsonaro deu um bom dia pro cara. Aí, pô, já fala que esse cara tá ligado aí a família. É assim a situação. Então é isso que acontece, né? Fala que o presidente Bolsonaro faz tudo aí segundo a vontade dele, por pura vaidade. Sendo que o vaidoso mesmo é o general Mourão, que pinta o cabelo. E não é só vaidade estética, mas nenhum problema em pintar o cabelo, mas a questão não é só vaidade estética, mas é vaidade daquela coisa, né? Ele não pode ver um microfone da imprensa que já quer falar, já quer. Não só ele, mas qualquer outro, os generais aí, né? Pode ver o microfone da grande imprensa que ataca o presidente o dia todo. Aí, aí fica falando um bando aí de groselhas contra, pelo menos assim, a agenda conservadora do presidente, né? E aí também a isantosfera paga pau pro Dória, que usa botox, que usa calça apertada. Não, eles querem falar de personalismo, né? Fora o Witzel, né? Ele, na posse dele, ele ficou com a. Ele colocou uma faixa, tipo a faixa de presidente, sabe? A faixa do governo do Rio de Janeiro, né? Que a bandeira é azul e branca, né? Aí ele botou uma faixa azul, né? Tipo como se fosse de presidente. Falando nisso, né? Tem relatos de que o Witzel ele coloca a faixa presidencial em reunião. Cara, não tem maior personalismo do que isso, cara. A pessoa se imaginar o presidente da república não o sendo, né? Impressionante, cara. Mas não, o Bolsonaro que é personalista, ele não pode colocar a gente dele em cargos, né? Sendo que é atribuição do presidente da república. Ele não pode ter nenhum apoio, né? Não pode nem ter a família perto dele. Com essa narrativa de que os filhos atrapalham, né? Uma narrativa que infelizmente muitos da direita tem, né? Essa coisa, os filhos atrapalham, ficam tweetando e eu só, enfim, pode criticar tweets dos filhos, mas eu só não gosto que peçam censura deles. Você pode até criticar, né, Eduardo, Carlos, Flávio, né, vamos trabalhar, vamos sair do Twitter, ok. Mas fica falando, não, tem que o Bolsonaro tinha que cortar as redes sociais dos filhos. Eu acho isso não é o tipo de coisa que acho certo ficar falando. Mas enfim, é opinião minha. Então é isso, né? Fala aí que o presidente Bolsonaro é personalista, que só pensa nele, ele acha o salvador da pátria, mas como eu falo muito aqui no podcast, a exatosfera espera aí o Messias de centro, né? O Felipe Moura Brasil fala que o bolsonarismo é messiânico, mas aceita, anti-seita. Espera para o Messias de centro que vai salvar o Brasil da polarização. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem aí. Até a próxima.